Bom dia, estamos começando mais um culto hoje e nesse momento gostaria de começar com ação de graças. Vamos ler o texto de Salmo 69:30, que vai estar na tela daqui a pouco, que fala: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Então, a grandeza de Deus deve ser louvada, deve ser vista com alegria, né? A oportunidade de estarmos aqui deve ser um momento em que a gente canta com júbilo, que a gente sempre lembre do nosso Senhor e Salvador, que Ele nos salvou das trevas. Então, por isso, vamos cantar, vamos louvar a Deus, ok? Amém. Bom dia, igreja. Como a palavra diz, que nós possamos essa manhã estar felizes e adorar e louvar a Deus por Ele ter estendido o seu amor na nossa vida. Pedir para os irmãos se colocarem de pé, que eles puderem, para nós estarmos cantando Cantarei seu amor para sempre. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Que eles puderem acompanhar com as palmas. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. O coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Pela igreja, que nós possamos, como a palavra diz, adorar e louvar esse Deus para sempre. Que nós possamos quebrantar o nosso coração.
Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Esse da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte nos livrou, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que nos redimiu. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glórias a ti, meu Pai. Quebrantado por seu amor. Isso aqui ficou um pouquinho alto. Melhorou. Bom dia, os irmãos que estão aqui. Bom dia para aqueles que estão em casa assistindo a transmissão. Eu vou ler um texto com vocês. Não é o texto que vai passar ali, eu só vou citar ele, então se você quiser acompanhar, você pode acompanhar. Desculpa até estar quebrando um pouquinho o protocolo, mas é o que eu estava pensando. Eu acho que vai casar um pouquinho com esse momento que a gente está vivendo. O texto é Isaías 64, a partir do versículo 1, eu vou ler bem depressa para a gente não perder muito tempo. Diz assim, ó: se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus adversários conhecessem o teu nome e as nações tremessem diante de ti.
quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes tremiam à sua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera. Tu sais ao encontro do que pratica a justiça com alegria, dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Tu tirais por termos pecado há muito tempo, por acaso seremos salvos? Todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas maldades nos arrebatam como o vento. E não há quem invoque o teu nome, que te desperte e que detenha. Pois escondeste de nós o rosto e nos consumiste por causa das nossas maldades. Mas agora tu és nosso Pai, ó Senhor, nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. Ó Senhor, não tires tanto e nem te lembres para sempre da maldade. Olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Eu falei desse texto pensando muito no nosso contexto de nação, nosso contexto de povo, nosso contexto de São Gonçalo. É do conhecimento de todo mundo a situação terrível que a gente está vivendo. Um momento isso tem mexido muito comigo, isso tem me incomodado bastante, tem entristecido demais o meu coração. E a ideia seria chamar vocês a dividir esse sentimento comigo. A pensar como nós, como irmãos em Cristo, como nós, como igreja, como nós, como seres humanos, que enxergamos o nosso semelhante, como a gente deve agir nesse contexto. Será que esse não é o momento da gente rasgar o nosso coração diante de Deus e pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia de nós? Eu não estou dizendo aqui, eu não estou afirmando isso, mas me parece que a gente está debaixo de um juízo de Deus. Gente, isso é uma opinião minha, tá? E a ideia seria pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque é Ele quem controla todas as coisas. O Senhor tem o controle da pandemia, o Senhor tem o controle da violência, o Senhor tem o controle de todas as coisas que acontecem, embora Ele não seja o autor do mal. Onde está a nossa culpa no meio disso tudo? Onde a gente, como filhos de Deus, como irmãos em Cristo, como igreja, onde está o nosso erro? Onde os nossos pecados estão sendo vistos? Esse seria o momento da gente conseguir enxergar e falar: Deus, eu tenho pecado contra você. Deus, nós temos entristecido o teu Santo Espírito. Deus, eu envergonhei o teu nome. Tem misericórdia de mim, porque eu sou teu filho. Tem misericórdia de mim, porque nós somos o teu povo. Como eu disse no início, eu queria quebrar um pouquinho o protocolo e chamar você a fazer uma oração no seu lugar. Tinha 1 minutinho de oração. Se você no teu coração se sente entristecido também, se isso de algum ponto toca você, te comove, te deixa contrito, eu peço que você tire um momento de oração, pedindo para que Deus venha com misericórdia, para que Deus venha com poder e nos livre dessa situação, nos levando para momentos diferentes, para um novo caminho, para que o Senhor use a igreja dele através da oração, através da mobilização, para que a gente de fato conserve o que é bom e seja a luz no meio das trevas que a gente vive. No texto de Salmos, capítulo 86, eu vou ler 5 versículos, diz assim: Senhor, inclina teus ouvidos e ouve-me, pois sou pobre e necessitado. Preserva a minha vida, pois sou piedoso. Ó meu Deus, salva o teu servo que confia em ti. Ó Senhor, compadece-te de mim, pois a ti clamo continuamente. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva minha alma. Porque tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e cheio de amor para com todos que te invocam. Tire esse momento de oração.
Pai, tem misericórdia de nós, por favor. Senhor, que a Tua misericórdia não se detenha mais e que ela caia abundantemente sobre nós. Senhor, perdoa os pecados da Tua igreja, perdoa os pecados do Teu povo, Deus. Nós confessamos diante de Ti, Deus, os nossos pecados. Nós temos envergonhado o Seu nome. Mas, Pai, tem misericórdia de nós. Eu peço que o Senhor mude o nosso coração, atraia o nosso coração para junto ao Teu, Deus, para que a gente nunca mais caminhe esses caminhos. Por favor, Deus. A gente tem vivido um momento tenebroso, um momento de densas trevas, mas pedimos que a Tua luz brilhe através de nós, Deus. Que a resposta ao nosso tempo venha através da Tua igreja. Dá essa graça para nós, Deus, por favor. Senhor, nos ensina sobre o Teu amor, nos ensina sobre compaixão, para que a gente olhe o nosso próximo da mesma forma que o Senhor olha. Que tenhamos em nós o mesmo sentimento que há em Você, Deus. Por favor. Nos ensina a olhar uma multidão e ter compaixão dela. Nos ensina a olhar para aqueles que estão sofrendo e ter compaixão deles, Deus. Quantos estão morrendo, Deus? Como a situação está difícil. Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo. Poupe o Teu povo, Deus, por favor. E muda o nosso coração. Tira de nós esse coração insensível, que está alheio à dor do outro, e dá a gente um coração igual ao Seu. Para que a gente tenha com que amar o nosso próximo, para que a gente tenha o que fazer mediante essas situações. Por favor, Deus. Meu pedido é que o Senhor lembre de nós como Teus filhos, como Tua igreja, e que Tua misericórdia se derrame sobre nós esta manhã. Nos ensina, Deus, sobre generosidade, que a gente saiba repartir daquilo que o Senhor tem nos dado, seja dos nossos recursos, seja do nosso tempo, seja dos sentimentos que o Senhor tem colocado em nós, seja dos nossos dons. Traz sempre a nossa memória, Deus, que melhor é dar do que receber. É pelo Seu nome que eu oro, Jesus. Vem sobre o Teu povo com misericórdia e com poder. Amém. Que nesse momento, você que está em casa, você que veio aqui, que a gente possa está exercendo a generosidade que a gente pediu agora, exercendo a generosidade que a gente tem tanto pedido ao nosso Deus e que Ele nos dá a oportunidade de exercer aqui nesse momento. Você pode trazer os seus dízimos, as suas ofertas, colocar aqui nos gasofilácios, pode fazer isso através do cartão de crédito, de débito, na maquininha ali atrás. Caso você queira fazer transferência também, fica livre. Quem estiver em casa também pode fazer dessa forma, pela transferência. Os nossos músicos vão estar tocando e você pode fazer isso nesse momento. E que o Senhor continue nos abençoando e nos dando graça. No trono
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos
possamos adorar a Ti, Pai, como Douglas leu, Deus, na Tua palavra, nós possamos louvar o Teu nome, estarmos felizes, Pai, por nós podemos sermos chamados Seus filhos, ó Deus. Que nós possamos ansiar pela Tua presença cada dia na nossa vida. O Senhor é poderoso, Deus. Deus, muito obrigado, Pai, por ter morrido no nosso lugar, por ter derramado o Seu sangue, Pai, naquela cruz, por favor dos Seus justos, ó Pai, por favor dos nossos pecados, ó Deus. Deus, muito obrigado por nos remir, Pai, nos lavar. Que nós possamos cantar do nosso coração que o Senhor é poderoso, o Senhor é digno de ser adorado, único. Deus, poderoso Deus. Cante, igreja. Poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Pode se sentar, igreja. Bom dia. Bom dia. Bom poder revê-los. Graças a Deus por essa manhã, por tudo que Ele já tem falado conosco, pela graça dEle, pela misericórdia. Meu desejo é que o Espírito Santo continue nos auxiliando, nos ajudando a prestar culto ao Senhor, da forma como Ele merece, porque Ele é digno de toda honra, toda glória. E graças a Deus por Ele nos trazer a esse lugar. Também quero desejar um bom dia aos irmãos que estão em casa, que estão nos acompanhando. Hoje é dia de Enem, muitas pessoas estão se preparando, para daqui a pouco ficarem horas fazendo provas. Não é fácil. Meu filho está nessa, como muitos de vocês aí, também parentes, amigos estão envolvidos. Que Deus os abençoe e que Deus possa, nesse novo momento, nesse desafio que eles estão enfrentando, prepará-los para aquilo que Deus tem. Eu sei que existem muitos sonhos ali, muitos desejos, muitos deles legítimos, que agradam ao Senhor. Mas é bom quando o coração, ainda que façam os seus planos, eles entendam que a resposta certa vem do Senhor. Então que dali Deus possa trazer homens e mulheres de fato façam a diferença na nossa nação, para que a justiça de Deus seja pregada e manifestada. Amém, irmãos? Que assim seja. Bem, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a vida de Moisés. Eu não vou falar sobre Moisés da Glisiele, apesar de conhecê-lo bem, poderia falar muitas coisas aqui, como muitos de vocês também conhecem a história de Moisés, mas não é sobre ele que eu vou falar. Eu vou falar sobre o Moisés da Bíblia, que assim como Moisés que está aqui, conheceu Jesus Cristo, foi um instrumento poderoso nas mãos dele e fez uma grande diferença através da sua fé. O texto que nós vamos ler é Hebreus 11, do 23 ao 29. Eu acho que está aqui. Você pode ver para mim, Douglas, por favor? Está aqui. Então, por favor, me acompanhe, logo depois nós vamos orar. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram afogados todos. Feche seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Pai, obrigado por esse dia tão maravilhoso, dia em que nós separamos para nos reunirmos com a igreja, os nossos irmãos, onde podemos ser abençoados e também abençoarmos uns aos outros. Deus, por isso que igreja é importante. Podemos, através da fé do nosso irmão, ser encorajados. Podemos, através da vida do nosso irmão, perceber Cristo mais presente. E o meu desejo é que nessa manhã essas coisas aconteçam aqui. Que vidas abençoem outras vidas. Que vidas mostrem Cristo para as outras vidas. E que isso nos leve a amarmos uns aos outros sempre. Aquece o nosso coração e nos sustenta. Para que o desejo de estarmos em comunidade nunca apague nas nossas vidas. Peço que o Teu Espírito Santo nos conduza, fale aos nossos corações e traga aplicações a nós, que de fato, ao vivermos o Evangelho, possamos glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O autor de Hebreus, ele escolhe a vida de Moisés para encorajar aquele povo para quem ele estava escrevendo aquela carta. Ele vai justamente na parte onde fala daquilo que Moisés realizou, daquilo que Deus realizou na vida de Moisés através da fé. E ele entende que a fé de Moisés, há muitos e muitos anos atrás, poderia e deveria ser imitada pelo aquele povo no qual ele estava encorajando a continuar vivendo o Evangelho. E eu acho que isso serve também para nós hoje. Ele já havia falado, mencionado o nome das outras pessoas, dos outros personagens que Deus, pela sua misericórdia e graça, usou através da fé para fazerem alguma coisa na história, e esses homens e essas mulheres, eles foram colocados no livro de Hebreus como os heróis da fé. Então ele já tinha citado ali a fé de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão e de tantos outros, até então chegar ao texto que nós lemos para falar sobre Moisés. E ele cita como exemplo a prática da definição de fé que ele mesmo deu início nesse capítulo 11, quando ele diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ele entende que esses homens, assim como Moisés, viveram dessa forma a fé, entenderam a fé dessa forma e colocaram ela em prática. Até porque eles se basearam em promessas, eles se basearam naquilo que foram falado para eles, e eles acreditaram e se colocaram à disposição para serem instrumentos de Deus para que aquelas coisas acontecessem. E então Moisés é o nosso personagem central. Moisés é a pessoa que o autor de Hebreus quer agora falar um pouco para definir a fé, para encorajar aquele povo. É óbvio que aqui ele não entra em detalhes da vida de Moisés, ele cita o nome desses personagens, porque ele está falando para um povo judeu, e vocês sabem
que o judeu ele conhecia muito o Antigo Testamento, eles sabiam muito das leis, eles eram envolvidos desde cedo a conhecerem as promessas, a nova aliança, eles estavam desde muito pequenos inseridos nessa questão religiosa, de estudo, de conhecimento do Antigo Testamento. Se você for ver, com 12 anos, uma criança ela já era inserida na questão religiosa, porque ela já estava apta a falar da sua fé e falar daquilo que ela conhecia, daquilo que ela foi ensinada a respeito do Antigo Testamento, das promessas, das leis e de todos os detalhes que rodeavam a história do cristianismo naquela época. Então ele não perde muito tempo, então ele não entra em detalhes para falar sobre essas coisas. Ele entende que eles já sabiam disso. Então o alvo dessa carta era encorajar essas pessoas a permanecerem na fé, naquilo que eles tinham aprendido através da pregação do Evangelho, através das Escrituras, através daquilo que foi dito para eles a respeito de Jesus. Eles estavam sendo perseguidos por outros judeus que não tinham crido na palavra de Deus. Esses outros judeus tentaram trazê-los de volta para a sua cultura antiga, para a sua religião judaica, abandonando então aquilo que foi ensinado para eles a respeito do Messias, a respeito de Jesus Cristo. E eles então estão enfrentando ali uma dificuldade a ponto de perderem a sua fé ou voltarem às suas velhas práticas. E o autor está, através de Moisés, sinalizando para eles que vale a pena confiar em Jesus, vale a pena confiar em Deus, naquilo que Ele prometeu de uma nova vida nas regiões celestiais, de uma vida eterna, de que Cristo veio para salvar a humanidade e que Ele estaria conosco sempre. Só que esse texto, para mim e para você hoje, talvez para muitos de nós que esquecemos das coisas, né? Eu leio uma coisa semana passada e hoje eu já não lembro mais. Eu estou passando por um momento estranho na minha vida, na minha mente, de esquecer das coisas. Talvez eu tenha que procurar um médico, não sei, mas isso tem sido difícil para mim. E para quem tem esse problema ou está passando por esse problema como eu, é importante que você vá às Escrituras constantemente para você continuar alimentando o teu coração e a tua fé nas promessas de Deus para a sua vida, para aquilo que Ele tem a fazer, para que você entenda e veja, perceba aquilo que Deus está fazendo e você seja inserido nessa história, nessa caminhada, naquilo que Deus está fazendo. Então, olhar as Escrituras nos faz ficar dentro do plano de Deus, porque quando eu não olho as Escrituras, quando eu não lembro das promessas de Deus, quando eu não me lanço a conhecer cada vez mais aquilo que Deus está fazendo, ou aquilo que Ele fez, é como se eu ficasse meio sonolento, é como se eu ficasse de fora das coisas, é como se eu estivesse andando numa outra estrada. E voltar à Bíblia, olhar esses homens que o próprio autor aqui está trazendo para a vida daqueles judeus, é o que eu e você devemos fazer sempre. Então, eu voltei à história de Moisés e pude perceber algumas coisas que eu já tinha lido, coisas que eu já ouvi muita gente falar, mas quando você lê de uma forma mais tranquila, em casa ou em qualquer outro lugar, você consegue perceber mais detalhes daquilo que a história de Moisés, daquilo que foi registrado, está querendo falar e pode falar comigo, com você. Então, Moisés, ele viveu 120 anos, não sei se você vai chegar lá, mas quem sabe, né? Ele viveu 120 anos. E interessante que a história de Moisés, você pode dividir ela em 3 partes iguais, 3 partes de 40 anos. Porque quando você pega e começa a ler a história de Moisés, que começa no livro de Êxodo, passa por
Levítico, Números e vai até Deuteronômio, você vai vendo uma sequência e algumas partes acontecendo na sua vida. Então, vamos tentar dividir aqui em 3 partes de 40 anos. Vamos tentar falar um pouco desses 40 anos, de cada 40 anos que ele viveu. Então, os primeiros 40 anos de Moisés, ele viveu sendo ensinado dentro da cultura egípcia, dentro do palácio, sendo ensinado pela filha de Faraó que o adotou como filho. Então ele passa 40 anos da vida dele ali dentro, conhecendo a cultura, a ciência e tudo mais. Quando ele chega aos seus 40 anos, a Bíblia vai falar que quando ele já está homem, quando ele já é um homem, ele decide então sair e ver o povo na qual ele fazia parte, na qual ele pertencia. E nessa que ele vai lá conhecer o povo, ele vê um egípcio maltratando uma pessoa com o seu irmão, alguém da sua linhagem. E ele então, vocês conhecem a história, ele mata aquele homem e ele dali mete o pé e vai para uma região chamada Midian. E aí começam os outros 40 anos de Moisés. Ele agora está nesse deserto e quando ele chega ali, em um momento ele está sentado ao lado de um poço, de um lugar onde as pessoas pegavam água para dar às ovelhas. Chegam ali 7 mulheres, também para pegar água e dar às suas ovelhas. Essas meninas, essas moças, elas eram filhas de um sacerdote daquela região, chamado Jetro. E quando Moisés, ele está ali, e aquelas moças estão ali pegando água, existem alguns homens ali, alguns pastores, que começam a insultá-las, tirar, proibir ou atrapalhar, ou não deixá-las que elas peguem água, de alguma maneira vão para ali afrontá-las. E a Bíblia diz que Moisés se levanta e defende essas mulheres. Elas voltam para casa e contam para o seu pai o que aconteceu. E ele falou: nossa, por que vocês não chamaram esse homem? Chama esse homem. E Moisés então é chamado e ele aceita morar naquele lugar. Esse homem então dá para ele uma de suas filhas, Zípora, se eu não me engano, e dá para ele essa filha, e ali ele se casa e ele vive ali por 40 anos como pastor de ovelhas. Moisés agora tem 80 anos. Agora começa uma outra fase da sua vida naquele lugar. Moisés está num deserto e de repente ele vê uma sarça pegando fogo e Deus diz para ele para que ele volte ao Egito e liberte o povo. Agora Moisés volta ao Egito, chega lá e começa então aquela conversa dele com o Faraó para que o povo seja liberado. E é justamente nesse cenário que aparecem as 10 pragas, o coração de Faraó é endurecido, até que então Deus tira o povo dali, Moisés sai com aquele povo, e Moisés agora passa pelo Mar Vermelho, chega até as regiões, as margens do local onde havia a terra que Deus tinha preparado, e ali ele morre. Então, bem resumido, essa é a história de Moisés. Aqui no trecho que nós lemos, o autor, ele chama a atenção para 3 partes dessa história. Para os 80 anos dele de vida. Ele vai falar sobre o seu nascimento, a sua saída do Egito e o seu retorno para libertar o povo. O autor de Hebreus, ele está frisando esse momento na vida de Moisés. Ele tem um objetivo com isso. Ele tem um objetivo com isso. Ele vai dizer que pela fé Moisés foi ocultado ou guardado por 3 meses
pelos seus pais. Essa parte aqui ela é muito interessante, porque Moisés ele nasce num contexto bem complicado, bem difícil. Quando Moisés nasce, ele é preservado pelos seus pais porque tinha sido feito o rei tinha decretado que todas as crianças que nascessem do sexo masculino fossem lançadas no rio Nilo. Vocês também devem lembrar dessa história, para que elas morressem e não vivessem, para que elas ele queria que o povo não se multiplicasse como eles estavam se multiplicando. Essa primeira parte, pela fé, Moisés foi preservado pelos seus pais, está no versículo 23, ele chama a atenção, e aí para mim, para você hoje, primeiro, que ainda que Moisés seja a pessoa central aqui da nossa conversa hoje, existiu alguém antes dele que fez toda a diferença. E o interessante é que não só fez a diferença, como também está citada em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, que são os seus pais. O texto diz que pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses pelos seus pais. Por que eles esconderam Moisés? Por que eles não tiveram medo daquele decreto? O texto vai dizer para nós que eles não mataram Moisés, que eles não jogaram ele no rio, que eles não se submeteram àquele decreto por causa da fé que eles tinham nas promessas, em tudo aquilo que foi ensinado para eles. Olha o que uma fé baseada na palavra de Deus pode fazer comigo e com você. Olha o que uma fé baseada nas Escrituras, em coisas verdadeiras e sólidas, que visam glorificar o nome de Deus e não os nossos próprios interesses, pode fazer na vida de alguém diante de uma circunstância terrível. Se diante do momento que nós estamos vivendo hoje, a tua fé te impulsionar para fazer a vontade de Deus, eu quero te dizer que Ele vai abrir todas as portas para que isso se cumpra. Agora, se nesse momento que nós estamos vivendo, a sua fé está te movendo para outras coisas, que não tem a ver com os planos de Deus, saiba que você e eu somos fortes candidatos a nos decepcionarmos na nossa caminhada. Eles protegem a vida de Moisés porque eles acreditavam que viria um libertador. Eles acreditavam que alguém chegaria e tiraria o povo dali e os levaria para uma terra que Deus havia prometido. Uma terra onde eles poderiam se desenvolver, virar uma nação, e de lá viria o descendente de todo o mundo. Era essa fé que estava no coração dos pais de Moisés. E aí, meus irmãos, eu não preciso falar muita coisa aqui, para mim, para você, para nós que somos pais. Eu acho que tem um recado aqui muito claro para mim e para você com relação aos nossos filhos. E isso é sério. Isso não é brincadeira. Quando os seus filhos e os meus filhos olham para nós, eles veem a nossa fé depositada em quê? Eles veem nós acreditando em quê? Eles percebem que nós estamos confiando em quem? Quando eles olham para as nossas vidas,
e o que eles veem, qual é a adoração, a quem nós estamos adorando, a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos dedicando a nossa pequena vida nesse mundo, nossos poucos anos de vida, que para muitos de nós aqui já está se aproximando o dia de partirmos. Foi por essa fé que eles decidiram não matar Moisés. Uma fé que apontava para alguém que viria resgatar o povo. Talvez para muitos ali era o fim. Agora não tem mais jeito. Ele mandou matar todas as crianças. Ele mandou jogar no Rio Nilo todos os bebês do sexo masculino. E agora? Como pensar em um libertador? Quando Moisés nasceu, meus irmãos, o povo já estava ali há 400 anos. O povo de Israel já estava ali há 400 anos. Eles foram para lá na época de Jacó, quando José era rei, quando José era governador no Egito. E José morre e surge então um novo faraó, e é ele então que faz esse decreto, porque ele ficou com medo, o povo estava crescendo muito, se multiplicando, e isso poderia virar uma ameaça política para ele, poderiam tomar o seu reino, o seu governo, e é por isso que ele faz esse decreto, é por isso que ele decide então matar as crianças. Mas aí acontece isso tudo que eu falei para vocês. Percebam que o mesmo instrumento de morte se torna um caminho que levou Moisés até aquele palácio. O rio onde matavam as crianças é o mesmo rio que, quando é colocado Moisés ali, ainda que num cesto, ele é protegido e guardado pela filha de Faraó. Quando a minha fé e a sua fé, ela é colocada para algo que está sendo direcionado por Deus na minha vida e na sua vida, Ele mesmo, o nosso Deus, vem e dá para mim e para você todas as estratégias que nós precisamos ter para que isso aconteça. Seja em qualquer âmbito da nossa vida, em qualquer esfera, em qualquer área. Desde que isso, você tenha o teu coração inclinado para fazer a vontade de Deus. E entender que aquilo que Ele está te dando vai glorificar o nome dEle. Não vai te tirar da presença dEle. Não vai fazer de você uma pessoa egoísta. Não vai fazer de você uma pessoa que queira ser superior aos outros. Enfim, não vai trazer sobre a sua vida as obras da carne, mas os frutos do Espírito vão sobressair. Porque a tua fé, ela está baseada naquilo que Deus quer fazer. E aí Ele te dá todas as estratégias para que você trabalhe em prol daquilo. E é muito interessante porque quando ele é colocado naquele cestinho lá no rio, diz que a sua irmã mais velha vai pelas margens do rio correndo para ver o que vai acontecer. É como se tudo já estivesse esquematizado. Então ele é lançado ali, ele vai, até que ele passa perto da onde a filha de Faraó está lá, pegando sol com as suas servas, enfim, e de repente ela vê aquela criança, e o texto diz que ela tem compaixão dele, que diz, traz ele para mim, pega ele. Ela pega o bebê, ela tem compaixão, ela gosta daquela criança. E aí o mais interessante é que em algum momento, em alguma oportunidade, a sua irmã vai lá e diz para ela, olha, o que a senhora acha de ver alguém para cuidar dele? A senhora é uma mulher tão ocupada, traz alguém. E aquela moça então sai e vai justamente chamar a mãe de Moisés para cuidar dele. E o filho novamente é dado à sua mãe para que seja cuidado.
Moisés agora ele passa por uma situação extraordinária que nós passamos todos os dias, nós e nossos filhos. Moisés agora está num palácio, sendo ensinado pelaquela cultura, pelas leis, orientado por aquela ciência, mas ao mesmo tempo sendo cuidado pela sua mãe, ao mesmo tempo sendo colocado em seu coração a sua raiz, da onde você veio, para onde você vai, a quem você deve adorar. É dentro daquele cenário que a sua mãe o orienta para viver os propósitos de Deus, tanto que na primeira oportunidade que ele tem, ele vai em direção ao seu povo. A minha fé, a fé que Deus colocou em mim, colocou em você, tem que te impulsionar para o povo de Deus, tem que te impulsionar para os propósitos de Deus, tem que te tirar do conforto, de um lazer, de seja lá o que for, mas tem que te impulsionar por uma vida de submissão, de entrega. Se a minha fé e a sua fé não te impulsionar para isso, essa fé não está sendo gerada por Deus para aquilo que Ele deseja fazer na sua vida. Por isso que em alguns momentos da vida você vai ouvir algumas frases, como por exemplo, eu só estou aqui pela fé, eu só estou fazendo isso pela fé. Só que em alguns momentos essa frase ela vem num contexto errado. Lidam com a fé de forma equivocada. Tudo que Deus deu para mim e para você não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com o seu filho, tem a ver com o Pai, tem a ver com Deus, tem a ver com Jesus Cristo. A fé que Deus colocou no meu coração, ela tem que me impulsionar para as pessoas. Porque quando eu vou até as pessoas, eu posso mostrar para elas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sigo. E como Ele é capaz de amá-la assim como Ele me amou. Ele aprende dentro daquele lugar, com a sua mãe, que viria um Deus que os resgataria. Ele aprende naquele lugar, pela sua mãe, que o lugar dele não era aquele ali, que ele não fazia parte daquele povo, que o povo dele estava lá sofrendo, sendo maltratado, que o povo dele estava lá sendo morto. E a Bíblia diz então que Moisés ele se identifica com aquele povo, quando ele decide descer, conhecer aonde eles estavam, se envolver com eles. E quando Moisés então ataca aquele homem, ele está cortando de uma vez por toda a sua vida com aquele palácio, com aquela vida de glamour, com aquela vida de tudo que você possa imaginar de bom, que todo mundo desejaria ter naquele momento. Ele percebe ali que tudo que a sua mãe te ensinou, tudo que a sua mãe colocou em seu coração, estava o expulsando daquele lugar para ser preparado por Deus, para fazer a vontade dele. A fé que Deus coloca no meu e no seu coração, ela precisa nos impulsionar a viver os planos de Deus. Nós estamos hoje vivendo um momento muito bom na igreja. A igreja Atos está no seu processo de multiplicação. E aí eu queria te convidar a exercer a sua fé nesse projeto. Se juntar a nós, aos líderes dessa igreja que estão à frente dessas plantações. Se lance, diga que você está à disposição.
Talvez você não saiba nem o que fazer, mas está no meio do povo. Está com o povo de Deus. Significa que você se identifica com a igreja de Cristo. Porque, irmãos, se a tua fé não te inserir nesse contexto, essa fé é morta. É uma fé que te conduz de maneira errada, somente para as coisas dessa vida. Pela fé, Moisés se identificou com aquele povo. Pela fé, ele decidiu ir estar com aquele povo. E aí começa toda a trajetória na sua vida. Chegando já na conclusão, o texto, versículo 26 e 27, diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito. Moisés faz isso. Ele usa a fé dele, abrindo mão de todas essas coisas, se identificando com aquele povo, querendo viver com aquele povo, acreditando em tudo que sua mãe tinha colocado em seu coração, porque ele contemplava o galardão. Moisés não contemplava outra coisa a não ser aquilo que a mãe dele colocou em seu coração, que apontava para as promessas eternas de Cristo. Se a tua fé aponta para as promessas eternas de Cristo, você vai se lançar diante do Senhor, você vai se lançar ao Senhor como um instrumento para que Ele te use nessa terra, porque você entende que aqui, o meu papel e o teu papel é mostrarmos para as pessoas o Deus a quem nós servimos, mediante a fé que temos nele. As pessoas precisam conhecer a Cristo através da fé que nós temos em Deus, da forma como nós nos relacionamos com Ele, da forma como nós o vemos, da forma como nós falamos dele e vivemos ele. Esses homens tinham uma fé que se tornou suas práticas de vida. E por isso eles são usados aqui como exemplo. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a raiva do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Que Deus ajude a mim e a você, nesses dias difíceis que nós estamos passando, a ver aquele que é invisível, porque um dia ele esteve aqui. Moisés vai para o Egito. Moisés vive dentro de um palácio, com toda a mordomia. Era o sucessor, se tornaria um príncipe naquele lugar. Ele abre mão disso tudo e vai estar com o seu povo. Lembre-se, Jesus Cristo abriu mão da sua glória, veio e viveu diante de um povo que sofre, que sofria. Foi até a cruz, morreu por mim e por você, para que você e eu pudéssemos ser reconciliados novamente com Deus. Mas Jesus vai além. Jesus vai além de Moisés. Jesus vai além de todos os outros homens que apontaram para Ele. Jesus ressuscita e dá para mim e para você a certeza de que com Ele nós teremos a vida eterna. Nós teremos um galardão. Queria te convidar a ficar de pé.
vamos servir a ceia, os elementos da ceia, eu gostaria que você pegasse, mas que você ainda não ceasse. Eu gostaria que você ficasse aí segurando, que eu quero ler o texto com vocês e logo depois nós vamos cear juntos. Quem pode pegar esses elementos são aqueles que estão em plena comunhão com Cristo, que creem em Jesus, foram batizados, vivem em comunhão com a igreja, com o povo e exercem a sua fé, crendo que Ele é Deus e que não existe outro. Se você hoje vive assim, faça isso com muita alegria no seu coração, sabendo que o seu Redentor vive. Se por acaso você está hoje aqui e não se sente digno de fazer isso, mas você tem a plena consciência de que Deus pode perdoar os seus pecados e que Ele conhece o que se passa dentro do teu coração, e a partir do momento que você se quebranta e pede perdão e reconhece, a Bíblia diz que Ele te perdoa, e você também pode comer do pão e beber do vinho e beber do cálice, porque essa é a vontade de Deus. Então que você pegue os elementos e espere que nós vamos ler um texto e logo depois nós vamos cear, tá bom? Os irmãos podem servir assim, tá? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como onde o sol das águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que chegar em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. O texto que nós lemos diz: pela fé ocultaram a criança, pela fé colocaram a criança no rio Nilo, pela fé eles mandaram a irmã mais velha acompanhar o bebê. Pela fé a mãe de Moisés foi para o palácio. A história de Moisés tem o seu início na fé dos seus pais. Que a nossa fé em Cristo Jesus possam desenvolver na vida dos nossos filhos. E para vocês que estão aqui jovens, que ainda não têm seus filhos, que a fé de vocês possa iniciar na vida dos seus filhos uma fé em Cristo Jesus. Mateus 26 diz que enquanto eles comiam, tomou Jesus um pão e abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, porque esse é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos, para a remissão dos
dos pecados. É dessa nova aliança que eu e você precisamos todos os dias depositar a nossa fé. Amém? Como em Pedro, porque essa é a vontade de Deus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Pois aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você pode sentar um minutinho, por favor? Bendito seja o nome do Senhor. Estamos com o nosso coração aquecidos por essa adoração ao Senhor, por essa palavra maravilhosa que realmente destaca a soberania de Deus, com a mão dele governando todas as coisas desse universo. E é maravilhoso adorar um Deus que tem o controle de tudo, de tudo, de tudo. Louvo a Deus pela vida do pastor Alessandro, que trouxe essa mensagem que edificou muito a minha vida, acredito, dos irmãos e dos irmãos que nos assistem de casa. Eu quero agradecer a você que nos visita. Cristiano, muito obrigado, mais segunda vez. Eu quero convidar você e Cristiano para tomarmos um cafezinho ali depois do culto, tá bom? Lembrando da máscara, álcool em gel, nos protegendo, porque a gente está num momento realmente muito difícil ainda. Eu quero, no encerramento do culto, primeiro dizer sobre a série que a gente está pregando. Hoje é o segundo dia, confiando em Deus mesmo quando a vida nos aflige e nos magoa. A gente está meditando nessa série sobre como lidarmos com a soberania de Deus, como lidarmos com a responsabilidade humana. Em meio a tudo isso, como nós podemos entender melhor as nossas vicissitudes, nossas lutas, nossas dores. E tem sido uma bênção. Domingo a gente foi muito abençoado. Eu tenho uma amiga chamada Miriam, que deve estar assistindo. Ela disse que foi muito abençoada. Ela não pode vir aqui, ela mora lá no Rio, tem umas dificuldades de locomoção. E eu quero convidar você que está aqui e a você que está em casa. Aqui compartilhe o link da pregação dessa noite. Esteja conosco, você volte às 18 horas para adorarmos ao Senhor nessa noite. Por favor, orem. Eu vou estar pregando nessa noite. Segunda vez, pregar depois do Cláudio é difícil, mas Deus é quem dá graça a nós. Amém? E antes de encerrarmos, eu quero convidar você a orarmos por duas famílias que a gente já tem orado, principalmente a família de Moisés,
do pai dele, dos irmãos, o Jefferson que está aqui. Vamos orar, eu quero te chamar a ficar de pé, a gente orar pela família de Moisés e pela a família da irmã Cleide, que perdeu uma prima muito querida dela, e essa fatalidade atingiu também ao esposo dessa prima. A família está duplamente enlutada, e eu gostaria que nós orássemos pela irmã Cleide, por toda a família, bem como Moisés, a família, Lisiele, e a gente fazer isso com amor. Também convido você a estar conosco terça-feira no nosso culto de oração, às 19h30. É preciso que você solicite o link se você não tiver inscrito. O link da reunião é enviado apenas para os membros da igreja e pessoas para quem a gente enviar na terça-feira de tarde, tá bom? Então vamos orar. Convido você a fazer isso com todo o amor do seu coração. Nós ouvimos aqui uma oração de contrição pela cidade, por nossas vidas, mas agora vamos orar especificamente por essas duas famílias que eu mencionei aqui. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado por o Senhor estar no controle da nossa história, controle da nossa vida, e que Tu és um Pai amoroso, soberano, que cuida de todos nós. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor Deus, mais uma vez, a vida de Moisés, nosso irmão querido, os seus irmãos, o seu pai e a sua família, Senhor, que perdeu recentemente alguém muito precioso para eles e também para a nossa igreja. Que Tu os consoles com a Tua mão de consolo, com o Teu amor paterno, que o Teu Espírito, Senhor, dia a dia trabalhe nesses corações o consolo e o cuidado que sempre Tu fazes como nosso Pai. Também, Pai Santo, entregamos a vida da irmã Cleide e dos seus familiares. Que dor terrível para uma família perder um casal, e nós pedimos que o Senhor os console com o seu amor, com a sua graça, com a sua consolação de Pai. Nós entregamos essas famílias e as demais pessoas que estão sofrendo. Em nome de Jesus nós fazemos isso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e todos que aguardam a vida de Jesus, hoje e sempre. Amém. Bom domingo e até a noite e até o próximo encontro.